do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim sejas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São João Batista, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, para a terceira parte e última do Sacramento da Eucaristia, o 70º estudo do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. O encerramento com essa terceira parte. Vamos lá? Papel e caneta na mão, toma nota. Pergunta 288. O que significa o altar? Resposta. O altar é o símbolo do próprio Cristo, presente como vítima sacrificial. Altar, sacrifício da cruz. E como alimento celeste que se dá a nós, altar, mesa eucarística. Então o altar, ele é muito importante dentro da igreja, do qual nós devemos sempre reverenciar o altar, né? Porque o altar é o símbolo do próprio Cristo, como sacrifício da cruz e como mesa eucarística. 289. Quando a igreja obriga a participar da Santa Missa, preste atenção, a igreja obriga os fiéis a participar da Santa Missa todo domingo e nas festas de preceito, e recomenda que dela se participe também nos outros dias. Pessoal, a princípio parece que a palavra obrigação é meio forte, né? Só que a igreja, como mãe, ela sabe o que é melhor para seus filhos. E muitas vezes a mãe é mais firme com os filhos. Por isso a palavra obrigação. Mas eu entendo a missa como necessidade. Assim como nós temos necessidades básicas diárias, como tomar banho, se alimentar, descansar. A missa, então, mais do que uma obrigação que ela é, deveria ser uma necessidade para cada um de nós. Essa obrigação é dita pela igreja todos os domingos e dias de festa, como por exemplo, 8 de dezembro, a Imaculada Conceição. Caiu neste ano de 2023 numa sexta-feira, então é um dia de missa obrigatória, né? E ela recomenda que você vá na missa sempre que você puder, não é verdade? Ok. 290. Quando se deve comungar? Resposta. A igreja recomenda aos fiéis que participem da Santa Missa que recebam com as devidas disposições também a Santa Comunhão, prescrevendo a obrigação de comungar pelo menos na Páscoa. Então a obrigação é de comungar pelo menos na Páscoa, mas a igreja recomenda que todas as missas que você participe, você também receba com as devidas disposições, né, a Santa Comunhão. Ou seja, sem ter consciência de ter um pecado grave, né, você sim receba a Santa Comunhão. 291. O que se requer para receber a Santa Comunhão? Resposta. Para receber a Santa Comunhão, deve-se estar plenamente incorporado à Igreja Católica e estar em estado de graça, ou seja, sem consciência de pecado mortal. Quem estiver consciente de ter cometido um pecado grave, deve receber o sacramento da reconciliação antes de se aproximar da comunhão. Importantes são também o espírito de recolhimento e de oração, a observância do jejum prescrito pela igreja e a atitude do corpo, gestos, roupas, em sinal de respeito a Cristo. Bom, a resposta está bem clara aqui então, né? Estado de graça significa ter consciência de não ter um pecado grave. Se vier na consciência,
Se você se recordar, se eu me recordar que eu tenho um pecado grave, então a igreja pede para que eu primeiro procure o sacramento da reconciliação para depois me aproximar do sacramento da comunhão. Essa questão, a importância do jejum prescrito pela igreja, né? 1 hora antes da missa, né? Não se alimentar 1 hora antes da missa, né? E aí os gestos, né? Roupas em sinal de respeito a Nosso Senhor e à igreja, né? 292. Quais são os frutos da Santa Comunhão? Olha só, a Santa Comunhão aumenta a nossa união com Cristo e com a sua igreja. Conserve e renova a vida de graça recebida no batismo e na crisma e nos faz crescer no amor para com o próximo. Fortificando-nos na caridade, cancela os pecados veniais e nos preserva de futuros pecados mortais. Ora, se na Eucaristia está Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossa vida, é claro que recebendo a comunhão, aumenta em nós a união com o Salvador. Agora, me chama muita atenção, cancela os pecados veniais, porque uma coisa não se mistura com a outra. A graça do Senhor não se mistura com o erro. Então, os pecados veniais são cancelados quando você recebe a Santa Comunhão, diz o Catecismo da Igreja, o Santíssimo Ensinamento da Igreja. E olha que lindo! E nos preserva de futuros pecados mortais, porque, claro, quanto mais com Cristo você estiver, né, a palavra não é imunidade, mas a graça, né, vai fazendo parte da sua vida e vai te preservando, né, dos pecados futuros. É obviamente que Jesus poderia nos deixar autoimunes do erro, mas nós vivemos também num contexto de liberdade e de escolhas, e nós temos que diariamente fazer as nossas escolhas, ok? Próxima pergunta, a penúltima de hoje. Essa é uma pergunta muito voltada para a administração de sacramento, mas é importante a gente também colocar aqui. 293. Quando é possível administrar a Santa Comunhão aos outros cristãos, né, que não estão na Igreja Católica Apostólica Romana, são católicos, mas na Igreja Oriental, por exemplo? Vamos lá. Os ministros católicos administram licitamente a Santa Comunhão aos membros das igrejas orientais que não têm comunhão plena com a Igreja Católica, sempre que eles o pedirem espontaneamente e estiverem bem dispostos. Para os membros de outras comunidades eclesiais, os ministros católicos administram licitamente a Santa Comunhão aos fiéis que, diante de uma grave necessidade, o peçam espontaneamente, estejam bem dispostos e manifestem a fé católica a respeito do sacramento. Então são essas as exigências, né? E por fim, 294, por que a Eucaristia é penhor da glória futura? Resposta: porque a Eucaristia nos enche de graça e bênção do céu, fortalece-nos para a peregrinação nesta vida e nos faz desejar a vida eterna, unindo-nos já a Cristo, que subiu para a direita do Pai, a Igreja do céu, a Beatíssima Virgem e a todos os santos. A Eucaristia é o penhor da glória futura. Quando eu recebo a Eucaristia, na minha vida já antecipa-se a chegada de quem nunca se ausentou, porque Jesus, embora não esteja fisicamente aqui, está presente sacramentalmente falando, e nós precisamos aproveitar tamanha graça. Como dizia Santo Inácio de Antioquia, na Eucaristia nós partimos o único pão que é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer no pecado, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. Concluímos então aqui as 3 partes do compêndio do sacramento da Eucaristia e vamos partir na próxima quinta para os sacramentos de cura. Obrigado então pela sua companhia,
Que Deus te abençoe e te guarde, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Te espero então na próxima quinta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.